Graça e paz, bom dia. Chegamos à nossa quinta e última aula sobre identidade em Cristo. Eu já quero pedir desculpa para vocês se estão conseguindo ouvir, mas tem uma reforma no apartamento de cima. Então eu não sei se isso vai atrapalhar um pouco o nosso áudio. Vou tentar falar o mais alto possível. Então nós chegamos à nossa última aula sobre identidade, como eu já falei. Nós vamos continuar falando sobre sustentando a identidade em Cristo. Agora é a parte B da nossa aula, onde eu vou trazer como tópico como ser um exemplo de fé. A importância de se ter e ser um exemplo de fé. E eu queria fazer a introdução dessa aula lendo 1 Pedro 2,25 com vocês. Aliás, relembrando aí, né? Pega a Bíblia, a caneta, o caderno. Quem não pegou, corre. Vamos fazer direitinho aí. Porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Hannah, por que essa aula? Por que ser exemplo de fé? Eu tenho certeza que quando você estava no mundo, assim como eu, nós usamos algumas frases, algumas máximas aí do nosso comportamento, que era mais ou menos assim. Se alguém não gostou do que eu falei ou do que eu fiz, problema da pessoa. Ninguém paga as minhas contas. Eu não devo nada para ninguém. O problema é que quando nós viemos para Cristo, essa frase não tem mais serventia. Embora algumas pessoas continuem falando isso. Eu não devo nada para ninguém. O que a minha vida interessa para o outro? Eu só devo satisfações para Deus. Que não é uma mentira. Você realmente deve satisfações para Deus. Mas você se torna automaticamente uma referência dentro do reino. Assim como já somos uma referência lá fora, que não damos tanta importância. Mas eu preciso dar importância para isso de fato quando eu estou dentro do reino. Ou eu vou ser uma referência positiva, ou eu vou ser uma referência negativa. E o texto que eu li para vocês é: porque estavam desgarrados como ovelhas. Vocês não tinham dono, não tinha quem direcionar vocês, não tinha para quem dar satisfação. A vida era de fato de vocês, era vocês por vocês mesmos, era eu por eu mesmo. Mas agora, porém, vocês se converteram ao pastor e bispo da sua alma. Pastor é que ele te direciona, te colocou num rebanho. Se você é ovelha, você convive com outras pessoas. É claro que tem gente de olho em você. Uma ovelha está percebendo o que a outra ovelha está fazendo, se ela está perto do cercado, se ela saiu, aonde ela está, se ela foi junto com o rebanho tomar água. E bispo, que significa autoridade máxima sobre a sua vida. Então, é uma coisa difícil, assim como eu falei que a aula anterior também era difícil, né? É porque, na verdade, esse tema como um todo, sustentar a minha identidade, trazendo aqueles 3 conceitos, as características da nova identidade, fortalecendo as características. Eu falei sobre a obediência, a resistência ao mundo e agora a questão da referência. Esses 3 são muito difíceis, por isso que é difícil sustentar a minha identidade em Cristo. Porque se tem uma coisa que ninguém gosta de fazer nessa vida é dar satisfação. É se policiar em favor do outro. Só que nós vamos ver que isso é de extrema importância no reino de Deus. E a primeira coisa que eu quero chamar a atenção de vocês, dentro desse verso, é saber que a sua vida não é sua. Eu preciso ter muita certeza disso. A minha vida não me pertence mais. A minha vida é do Senhor. Tudo que eu sou, tudo que eu tenho, então logo, tudo que eu faço, tudo que eu falo, tudo que eu penso, tudo que eu vejo, aonde eu vou, com quem eu convivo, com quem eu me relaciono, tudo isso dentro da esfera de quem eu sou. Não é só de responsabilidade minha, não pertence só a mim, porque a minha vida pertence a Deus. Então isso vai ter consequências, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu quero introduzir com vocês é que nós falamos que, eu não sei, eu tenho certeza que vocês já ouviram muito isso em várias ministrações. E eu não vou dizer que essas pessoas estavam erradas, só quero te levar a uma reflexão, um pensamento mais profundo. Faltou um pedacinho ali de coerência. Mas você ouviu, e eu ouvi muito em muitas ministrações, dizendo assim: não olhe para o homem, olhe para Deus. Você tem que imitar só a Deus, porque o homem é falho, o homem tem defeitos, o homem não consegue chegar à perfeição. Não olhe para o homem, não dê satisfação ao homem. E aí, o problema é assim, eu entendo que nós somos imperfeitos, somos. Nós precisamos da regeneração de Deus, de Cristo em nós.
Mas quando eu digo que eu só posso olhar para Deus, que eu não devo olhar para o homem, eu estou indo contra a muitas coisas que nós vamos aprender aqui hoje. Porque pensa comigo, se nós vamos chegar mais pra frente à parte onde nós vemos homens da Bíblia sendo chamados de heróis da fé, o próprio Paulo dizendo, me imitem como eu imito a Cristo. Então se o Evangelho só era capaz de transformar as pessoas da Bíblia em imitadores, e nós não podemos mais hoje olhar para nenhum dos nossos ao redor e tê-los como referência, então há algo de errado com o Evangelho. Então esse Evangelho que transformava as pessoas a ponto de torná-las referência da Bíblia, referência do padrão bíblico, esse Evangelho não existe mais. Esse Evangelho ficou para trás. Outra questão é, se só Deus serve como modelo, se eu só posso me basear em Deus e a raça humana ela é imperfeita para servir como referência de padrão bíblico, então o que o Evangelho é? O que Cristo fez na cruz? Percebe como não faz sentido? Às vezes nós usamos essas frases que se tornam máximas na nossa vida e durante as pregações como tentativa de esconder uma debilidade que nós temos particular de nos esforçarmos, de sermos diligentes e ter uma vida segundo o padrão bíblico, porque de duas uma, ou somos capazes de seguir o padrão da Bíblia ou não somos. E se ninguém é capaz, o que a Bíblia é? Entende como o negócio não avança? Então esse é um segundo ponto que eu quero desmistificar com vocês, essa coisa de que o ser humano não vai servir como referência nunca, porque não é isso que nós vamos aprender hoje na palavra do Senhor. Não é isso que a gente vai aprender com a aula de hoje. E é esse ponto que eu quero levar até o final da aula para que você realmente aprenda sobre isso. Nós somos muito mais acostumados e direcionados a estabelecer referências negativas, a olhar para as pessoas e apontar e falar, tá vendo como aquele ali é um exemplo de gente ruim? Tá vendo como é um exemplo de conduta errada? Mas nós não somos estimulados a olhar ao nosso redor e perceber e estabelecer referências positivas segundo o padrão bíblico. Nós temos o hábito de elogiar as pessoas, e eu não sei até que ponto os elogios são verdadeiros ou não quero nem levar isso em questão, mas vamos levar a partir do ponto de que realmente que eu acredito naquilo que eu estou falando. E aí eu falo, nossa, Cicrano é uma bênção, ele é um exemplo de vida cristã, e aí nós enchemos a boca para falar das pessoas, ou diretamente a pessoa. Mas se a pessoa é de fato tudo isso, por que eu não a imito? Por que eu não faço com que ela se torne uma referência na minha vida? Por que eu não me lembro que eu deveria ser uma referência e um exemplo dentro do padrão bíblico? Então é isso que de fato nós vamos aprender hoje. A importância de ser um exemplo na fé. E eu sou um exemplo na fé segundo o padrão bíblico. E eu tenho sim que me tornar uma referência dentro e fora da casa do Senhor. Então, hoje nós vamos aprender isso, a valorizar, porque só fortalecer as características, resistir ao mundo, mas não ser um exemplo daquilo que eu digo crer, não vai ter efeito, tá bom? Então foi uma pequena introdução pra gente entender. Então nós vamos, eu passei vários textos para vocês, se não me engano 11 textos, claro que nós não vamos ler todos os textos, não dá tempo de ler esses textos, eu vou ler alguns, mas eu vou comentar sobre todos. Tem um pouquinho de paciência aí, vai acompanhando junto comigo na sua Bíblia, quem leu vai ter muito mais clareza do que eu vou falar, e nós vamos ver que nos textos que eu passei foram divididos, nós vamos perceber que essa questão da referência, de ser um exemplo, de ser uma referência, ela vai se dividir em esferas de relacionamento. Então, a maneira como me relaciono em cada parte da minha vida vai mostrar partes de quem eu sou, se não um todo. E aí eu quero começar com vocês já trazendo a primeira referência bíblica, que é Efésios 5, Efésios capítulo 5, do 1 ao 21, onde o texto já vai dizer assim: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Quero te trazer o conceito de imitar. Primeiramente, imitar é tomar como modelo, esforçar-se para reproduzir exatamente o que uma pessoa faz. Então, imitar não é tentar ser o outro, você nunca vai ser igual a Deus, você nunca vai ser Deus. Imitar não é tentar ter a vida de uma outra pessoa, você não vai ser a outra pessoa, ter as coisas que a outra pessoa tem, até porque isso se chama inveja, se chama ciúmes, não tem nada a ver com imitar. Então, imitar é me esforçar para reproduzir
para tentar seguir o modelo, tomar como modelo exatamente o que a outra pessoa faz e não quem a pessoa é. Cada um tem a sua individualidade e a sua construção enquanto pessoa e indivíduo. Eu vou me esforçar para reproduzir o que o outro faz de bom. E o que o outro faz de bom para eu conotar como bom? Padrão bíblico. É disso que nós estamos falando. Então, eu vou me esforçar para fazer o que ele faz e vou torná-lo como meu modelo, como minha referência. E a nossa primeira referência bíblica, quem é? O próprio Deus. Então, Paulo fala aos Éfesos dizendo: sede, pois, imitadores de Deus. Só que aí vem uma coisa chave aqui, que ele fala, como filhos amados. Se você foi adotado pelo Senhor, recebeu o amor do Senhor, é claro que você foi inundado por esse amor. Agora você exala amor, você respira amor. Então, tudo que você faz está envolvido no amor. Você faz o que faz, você obedece o que obedece, você crê no que crê, você se dispõe a fazer o que Deus pede, tomar a Bíblia como padrão, porque você ama. Essa é a palavra-chave do texto. A gente vai falar muito de palavras-chave do texto. Porque se você não ama, você não faz. E se faz, você não faz com interesse, com entrega total. Porque é o amor que define isso. E aí esse aqui está o segredo. Filhos amados, imitai ao Senhor como filhos amados. Eu amo ao Senhor. Por isso eu tenho prazer em ter a palavra dele como padrão. Eu tenho prazer em ser exemplo. Eu tenho prazer em carregar o nome dele e fazer com que o nome dele seja totalmente visto em mim, sem nenhuma mancha. Então, olha a diferença disso. O que você faz por amor, porque você ama. E aí ele vai continuar no texto, vou pular uma parte, não vou ler, mas ele vai falar sobre que, como santos, não convém a nós ter nenhuma menção de imoralidade sexual. Ele vai trazer para fala. E ele vai trazer como característica da nossa fala, que não pode ter na nossa fala, uma fala depravada, uma fala asquerosa, palavras torpes não podem ter na nossa fala, não condiz com quem é de Cristo. Então, qualquer menção de imoralidade sexual, sabe aquelas piadinhas que traz uma imoralidade sexual, que traz uma sujeira? Ele fala para não ter gracejos imorais. Quando de repente eu falo alguma coisa que dá uma segunda intenção, por que eu tô falando isso? Isso não pode mais haver na minha boca. Inclusive, como palavra torpe, eu posso tomar os palavrões. Estamos numa época de falar muito de higienizar as mãos, né? De lavar as mãos. Temos que lembrar de lavar a boca também. Porque o que tem de cristão, e é inadmissível, eu não consigo entender, é inadmissível pra mim um cristão que fala palavrão, seja em público ou não. Não faz sentido, porque a própria palavra diz: tire essa palavra torpe da sua boca. Não faz sentido nenhum. Qualquer tipo de fala que não convém a santos. E ele continua: qualquer depravado, impuro, idólatra, não tem participação no reino de Deus. E aí eu quero que você acompanhe comigo. Nós vamos ler agora do 8 ao 17. Isso aqui eu faço questão de ler para você ter uma compreensão exata de fato. Então nós vamos ler bem rapidinho. Pois outrora erais trevas, porém agora vocês são luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Andem de acordo com aquilo que vocês refletem. Se é luz, ande como luz. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Antes, porém, as reprove. Porque o que eles fazem em oculto, só de referir já é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas. Porque tudo o que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. E o 17 eu vou ler daqui a pouco. O que nós vemos nesse texto? O texto deixa bem claro: no outro tempo vocês eram trevas, agora vocês são luz. Vocês refletem a luz, vocês carregam a luz. E uma coisa interessante da gente refletir da questão de ser luz é que nós temos por hábito, às vezes, um entendimento incompleto, que eu penso assim: se eu sou luz, aonde eu chego as trevas são dissipadas. A minha função como luz é chegar, iluminar o ambiente, iluminar as trevas que tem no outro. Só que eu quero te trazer uma outra iluminação dentro dessa iluminação.
A luz que está em mim, até escrevi uma frase sobre isso. A luz que há em mim, quando manifesta, revela primeiramente quem eu sou e depois ilumina as trevas que há no outro. A luz que está em você, a luz que está em mim, primeiramente, quando ela se manifesta, porque nem sempre ela é manifesta. Lembra que Jesus fala sobre guardar a luz embaixo de uma cama? Não faz sentido, que ela tem sempre que ser manifesta. Isso também depende de nós. Quando essa luz ela é manifesta, ela primeiro revela quem eu sou, para depois iluminar as trevas que há no outro. Então, quando eu chego num ambiente de trevas, é inevitável que eu, sendo luz, as pessoas precisam perceber de fato quem eu sou. Elas não vão ver só a luz que eu carrego, não vão ver só o nome de Cristo que eu carrego. Essa luz que eu tento dar pro outro, na verdade, vai mostrar quem eu sou. E quando ela me ilumina, ela mostra o quê? Ela mostra que há um pedacinho de trevas em mim. Ela mostra que eu ando de acordo com a luz que eu manifesto, porque o texto fala: vocês agora são luz, então andem de acordo com essa luz. Quer dizer que não é automático. Uma coisa é carregar a luz e refletir a luz, outra coisa é andar de acordo com a luz. Não é a mesma coisa e não é automático. Depende de mim. É uma ação que depende de mim. Então, toda vez que eu vou com esse pensamento de eu vou iluminar as trevas na vida de alguém, eu vou levar a luz, vou falar que essa pessoa tá errada, para, respira e se lembre. Quando essa luz for manifesta no ambiente, ela primeiro vai mostrar quem você é. E quem você é precisa estar de acordo com a luz que você reflete. Depois, essa mesma luz vai iluminar as trevas que há no outro. E aí, uma coisa muito interessante que diz no verso 11 é: não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. São duas coisas também que ninguém para pra pensar. Uma coisa é eu ser participante da treva. Não somos mais participantes das trevas, fomos removidos das trevas. Porém, eu ainda posso ser cúmplice das trevas. E como que eu vou ser cúmplice das trevas? É quando eu não estou mais com a minha mão de fato naquilo, mas eu tenho no meu convívio alguém realizando uma ação das trevas e eu me torno cúmplice daquilo. Sabe quando você está num ambiente, seja um familiar seu, um amigo seu, no trabalho, seja onde for, e alguém compartilha com você: eu estou traindo a minha esposa, eu estou traindo o meu marido, eu peguei uma caneta ali do trabalho, não tem problema não, você quer pegar também. Você fala: mas eu não fiz isso. Quem tá fazendo é o outro, a vida é dele, a decisão é dele. Só que você se omite. Você se torna cúmplice daquelas trevas. Não sejam cúmplices de obras infrutíferas. Tenha um posicionamento. Porque se você escolher situações para manifestar a luz, essa luz, quando for manifesta, vai sempre revelar quem você é. E aí nós vamos dar de cara com o quê? Com a falta de resultado. Então, no momento de se posicionar como luz, lembre-se, você não pode ser cúmplice dessas obras. O seu posicionamento, ele não é omisso, você não é omisso. O importante é que eu não estou fazendo, é o outro, não. Você pode ser cúmplice de muitas circunstâncias das trevas. Não se omita, seja luz e ande como luz o tempo inteiro. Essa é a primeira parte que nós temos. E aí ainda no verso 17 ele diz assim: por esta razão não vos torneis insensatos, sem juízo, sem raciocínio, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Qual é a base do que eu faço? Por que eu faço o que eu faço? E quando te questionarem, baseado no que você faz o que faz, baseado no que você pensa o que pensa, baseado no que você tem tal opinião, baseado no que você fala o que fala, você escuta o que escuta, você vê o que vê, você anda nos lugares onde anda, qual é a base que rege a tua vida? Baseado no que eu faço isso? E quando nos questionam no que estamos baseados nas atitudes que temos, o que nós respondemos? Não interessa. A que Ciclano falou a meu respeito? Não quero saber. Problema dele. Tô me questionando por que eu tô fazendo isso. Tô me questionando por que eu tenho essa opinião. Não vou responder. Não tô nem aí. Eu faço isso porque é o que eu penso. Eu faço isso porque é o que eu acho. Querido, isso não se encaixa mais no reino de Deus. Não se encaixa mais nas coisas de Deus. Porque qual é a minha base? Bíblia. O verso 17 diz: procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Aí nós chegamos à compreensão de que nós só fazemos o que fazemos baseado em duas coisas. Eu faço o que faço porque eu sei o que estou fazendo,
Ou eu faço alguma coisa porque eu não sei o que estou fazendo. Eu não sei o que é certo nem o que é errado. Então eu faço alguma coisa porque eu tenho base concreta naquilo, eu não tenho. Agora, quando eu sou questionada sobre o que eu faço, eu estou fazendo baseado no quê? Eu assisti uma ministração ontem do Marcelo Jamal, depois até colocar no grupo pra vocês. Um cara muito bom. E ele falou assim, um dia, mais cedo ou mais tarde, todos nós vamos ser cobrados, seja por Deus, seja por demônios, seja pelas pessoas, crentes ou não crentes, com que autoridade nós fazemos o que fazemos. Então, com que autoridade é com que base eu faço o que eu faço? O Senhor mandou você fazer o que você faz? Ou você simplesmente instalou na sua cabeça e resolve fazer as coisas? A nossa vida não é mais regida assim. Eu ando de acordo com a luz que eu reflito, e essa luz é a palavra. Então, vou repetir de novo aquela frase para que a gente já saia desse tema, dessa parte de luz. A luz que há em mim, quando manifesta, revela primeiramente quem eu sou, para depois iluminar as trevas que há no outro, tá? Então essa é a primeira parte que eu quero deixar com vocês. E agora nós vamos falar sobre exemplo para os gentios. Eu preciso, obviamente, ser exemplo para quem está lá fora. Em Colossenses 4, abre aí comigo, Colossenses capítulo 4, no versos 5 e 6. Vamos ler 5 e 6, diz assim: portai-vos com sabedoria para os que são de fora, aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saber como deveis responder a cada um. Partindo desse princípio ainda, até dá pra gente concluir dentro da questão da luz, ele fala para você se portar com sabedoria com os que são de fora. Quando? O tempo inteiro. Você não acorda um dia e fala, hoje eu vou evangelizar para Maria. Hoje eu vou falar de Deus para Maria. Então essa semana eu tenho que me comportar. Isso não existe, gente. As oportunidades, elas são inesperadas. E até escrevi uma coisa que é assim, se você agir como o esperado, o inesperado não será um problema. Se você agir como o esperado, como a Bíblia espera que você seja, como a Bíblia espera que você haja, o inesperado não será problema. Sabe aquela coisa de, esse cano me pegou de surpresa, eu não consegui nem falar de Jesus pra ele outra vez? Isso não existe. Presta bastante atenção. Eu sei que tem muita coisa que eu vou falar hoje que talvez vá chocar, vocês vão falar assim, nossa, é muito radical isso aí. É muito fora do normal, muito fora da casinha. É fora da casinha. É que a gente deu um jeito de ir massageando o nosso ego durante 1 milhão de anos com algumas coisas que, quando você vai ver a luz da palavra, não é assim. Parece difícil, mas nós estamos falando de um homem, de uma mulher que foi regenerada. Então é difícil para o nosso homem externo, é difícil para a nossa natureza pecaminosa. Mas para quem o Senhor colocou dentro de nós e regenerou, é possível. Então, se você agir como o esperado, o inesperado não será um problema. É quando eu levo a minha vida, a minha rotina de vida, meu cotidiano, como alguém que está ali obedecendo ao Senhor, como alguém que se importa em fazer da Bíblia o seu padrão de vida. Quando surgir a oportunidade, que tanto Efésios fala quanto Colossenses fala, aproveite todas as oportunidades para falar de Deus. Eu não vou ter aquela situação de impasse. Poxa, mas como é que eu vou falar de Deus agora se eu acabei de soltar um palavrão 5 minutos atrás? Como é que eu vou falar dessa situação se eu não vivo essa situação, se eu faço justamente ao contrário? Entende? Vai ter momentos que você vai se sentir muito mais barrado de falar para Jesus, de falar de Jesus para as pessoas e de refletir Jesus às pessoas, não porque você é tímido, mas porque a sua vida não está de acordo. A sua vida em desacordo vai ser muito mais um empecilho de você refletir a luz que há em você do que qualquer timidez ou questão de personalidade que você tem. Não é isso? Então, seja sábio com os que estão de fora, aproveitando as oportunidades. Aí eu quero completar isso com 1 Pedro 2:11. Vamos ler lá? Esse é pequenininho, dá pra gente ler. 1 Pedro, capítulo 2, verso 11, diz assim: amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. A gente falou isso na última aula. Vai fazer guerra contra você, contra a sua alma, contra o seu homem interior. Lembra que Paulo fala isso? Mas mantendo exemplar o vosso procedimento. Essa questão de você ter coisas dentro de você que guerreiam entre você e a sua carne não é desculpa para ser exemplo. Mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios,
para que naquilo que falam contra vós, outros, como malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Quem eu sou desfaz os falatórios e dispensa qualquer autodefesa. Quem eu sou em Cristo dispensa os falatórios, ele desfaz os falatórios, porque você vai ver muito isso em 1 Pedro. O fato de você fazer as coisas certinhas, de você obedecer a Deus, de você ter um padrão bíblico, não vai impedir que surjam falatórios a seu respeito. Infelizmente, você pode ser acusado de malfeitor. O que é um malfeitor? Aquele que fez algo ruim. Às vezes algo muito chulo. Como é que você age diante de uma circunstância dessa? Não, Hannah, eu tenho que me defender, minha honra. Como é que eu vou deixar alguém falar mal de mim? Eu vou deixar alguém me maltratar. Só que a Bíblia diz que se as pessoas me observarem e me observar agindo em boas obras, elas vão glorificar a Deus. Talvez não naquele momento. Então eu preciso crer que a minha vida em padrão bíblico, a minha obediência a Deus, ainda que surjam falatórios a meu respeito, que não sejam verdades, isso não exige de mim uma autodefesa, porque eu entrego nas mãos daquele que me defende. Então, quem eu sou em Cristo desfaz os falatórios mais cedo ou mais tarde. Nada ficará encoberto, quer seja bom, quer seja ruim. Salomão disse isso. Então a verdade sempre vai aparecer. E isso dispensa a minha autodefesa. Eu não preciso abrir minha boca e me defender. Inclusive a gente vai ver isso numa outra passagem de Cristo, como ele não se autodefende. A gente vai ver isso também. Mas para essa questão dos gentios, para a gente finalizar essa parte de ser exemplo aos gentios, saiba disso, que a sua vida, as pessoas te observam. É inevitável. Alguém vai sempre te observar. Alguém vai sempre falar a seu respeito. Não necessariamente as pessoas vão sempre falar bem ao seu respeito. Elas vão, em algum momento, infelizmente, estimuladas pelas obras de Satanás, falar mal ao seu respeito. Mas creia que o Senhor é aquele que é o seu advogado. Então, no tempo certo, as pessoas, ao observarem de fato quem você é, observar, vai anular tudo isso. Mais uma vez, quem eu sou desfaz os falatórios e dispensa a autodefesa. Outro tipo de referência, outro tipo de exemplo que nós precisamos entender. Associações inadequadas geram referências ruins. Associações inadequadas geram referências ruins. Aqui eu estou falando de amizades que nós não deveríamos ter. Relacionamentos, alianças que nós não deveríamos estabelecer. Sabe aquela máxima, aquele ditado que a sua mamãe falava e a gente falava, isso é coisa de mãe, e chegava a ser insuportável? Ela falava assim pra você, não anda com tal pessoa. Aí você falava, mas eu não faço o que ele faz. Aí ela falava pra você, mas quem anda com porco, farelo, come. Eu ouvi muito isso. Parecia que a sua mãe tinha um sétimo sentido, não sei da onde, deve ser coisa de mãe isso daí. Só que aí a gente vai aprender aqui na palavra do Senhor como isso tem um peso muito maior. Como algumas associações inadequadas vão gerar referências ruins. Hoje você não faz o que essa pessoa faz, mas se você continuar estabelecendo essa aliança, esse vínculo afetivo desnecessário, porque era para você ser luz, você não está conseguindo ser luz. O que você está fazendo é parear. O que vai acontecer? Essas trevas vai sobressair a luz. Hoje você não fala como essa pessoa, amanhã você vai falar. Hoje você não anda nos lugares que essa pessoa anda, mas você vai andar. Você vai se comportar como ela, você vai pensar como ela, vai ter as opiniões que ela tem. Você vai se tornar como ela. É inevitável. E aí você vai perceber, gente, como a Bíblia frisa muito isso. Muito. Então, eu quero já dar uma regra de ouro para vocês. Eu só imito depois que eu observo. Só imite alguém, só tenha alguém como referência positiva, até mesmo negativa, depois de observar. Porque eu não posso fazer juízo, fazer um pré-juízo, fazer um juízo antecipado, seja negativo ou positivo. Então a Bíblia vai me ensinar a observar, para depois ter uma opinião a respeito, para depois decidir imitar. Então, ser uma referência positiva e ter uma referência positiva precisa acabar com alguns conceitos que não são bíblicos, né? Eu não sou uma referência positiva e não vou tomar como referência positiva minha pessoas que ganham muitas curtidas no Instagram. Qual é a minha base? Qual é o meu alicerce? Ou eu quero ser uma referência para ser conhecido e ter muitas curtidas? Sabe qual é a ideia que nós temos? Paulo vai dizer qual é o tipo de pessoa que eu devo me associar e que eu não devo me associar.
E aí nós vamos ver isso em Filipenses. Abra aí comigo a sua Bíblia rapidinho. Filipenses, capítulo 3, verso 17 e 18. Filipenses 3. Filipenses 3, 17. Irmãos, sede meus imitadores. Irmãos, sede meus imitadores. Ele está repetindo o que ele fala em 1 Coríntios 11, 1, que é: irmãos, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo não está criando uma ideologia nova. Paulo não está criando um evangelho novo. Paulo não está criando uma doutrina. E Paulo não está criando um padrão de vida. Ele está falando, me imitem porque eu já imito a Cristo. Não é a mim de fato que vocês estão imitando. Vocês estão imitando as condutas de Cristo em mim. Olha o peso disso. E observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Observa as pessoas que andam segundo a minha mesma maneira de andar. Olha que forte. Você consegue dizer isso para alguém? Seja minha referência porque eu sou referência de Cristo. Anda de acordo com o que eu ando. Faz tudo o que eu faço. Ele está falando, observa as pessoas que andam como ele. Regra de ouro. Só imitar depois de observar. Pois muitos andam entre nós. Isso aqui é uma coisa muito forte, gente. Quando eu estava estudando esses dias, principalmente ontem, estudei esse texto de novo. Eu falei, Deus, isso aqui é um negócio muito forte de eu falar. Muito forte de eu falar pra eles. Deus falou, é muito forte, mas não é você que tá inventando, tá na Bíblia. Então, o convencimento, a minha ideia com o estudo é que vocês no mínimo reflitam. Não necessariamente vocês vão concordar com tudo que eu tô explicando aqui, mas no mínimo vocês vão refletir. E é o Espírito Santo quem vai trazer a vocês o convencimento. Então, pois muitos andam entre nós. A gente não tá mais falando pros gentios agora. Nós não estamos falando de algumas associações até que são muito estereotipadas e é muito óbvio que eles não são da cruz. Então, assim, muitos andam entre nós. Muitos vão à igreja, muitos congregam, muitos até se batizaram, muitos até tomaram a última ceia. Mas ele fala assim, muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz. Até chorando. Não é uma coisa que Paulo queria dizer. Presta atenção, você vai ter que parar e observar minuciosamente, não para acusar, não para apontar o dedo, mas para você não tomar como referência algo que não era para ser. Porque infelizmente está entre nós, mas ainda não está no padrão que a Bíblia diz que é para estar. E aí, infelizmente, são pessoas que são inimigas da cruz. Porque a cruz diz o que para você? Negue-se a si mesmo. Depois tome a cruz e me siga. São pessoas que não querem se negar, são pessoas que não querem renunciar, são pessoas que não querem compromisso, não querem carregar a cruz, são pessoas que não querem o padrão de Cristo, pessoas que não querem sofrer pelo Evangelho. Se eu não quero tudo isso, eu sou inimigo da cruz, porque não é a mesma cruz. Entenderam? E olha como isso é forte, olha como isso é pesado. Ele fala, observa para você não estar tomando como referência positiva o que é negativo e tá tomando como negativo o que é positivo. Porque os seus valores estão inversos. E aí ele continua uma coisa bem pesada, que está em 2 Tessalonicenses, abre lá comigo. Eu faço questão da gente abrir algumas passagens para você não tomar às vezes como ideia. Ah, eu ouvi a Hannah falar, não, você leu. Você leu. 2 Tessalonicenses, capítulo 3. Capítulo 3, no verso 6 e 7. Nós vos ordenamos, irmãos. Aqui é Paulo de novo. E aí, a palavra-chave desse texto é ordem. Nós vos ordenamos, irmãos. Isso é muito forte. Ele fala assim, em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Tá suplicando. Eu tô dando uma ordem para vocês no nome de Jesus. Que vocês se apartem de todo irmão que ande desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebestes. Que vocês se afastem de todo irmão que anda desordenadamente. O que é andar desordenadamente? É aquele que anda fora da ordem. Tudo que é contrário à ordem é desordem. Você fala, poxa, Hannah, que coisa pesada. Paulo tá mandando me afastar. Paulo tá mandando eu não me associar. Mas como é que eu oriento essa pessoa? Como é que eu sou luz para essa pessoa, querido? Nós sabemos a diferença de quando nós estamos orientando alguém, sendo luz a alguém, conseguindo trazer luz para a vida daquela pessoa e ajudar aquela pessoa a se posicionar, porque eu mesmo não tenho poder de mudar ninguém, mas ajudar aquela pessoa a se posicionar enquanto de fato eu estou me associando e me enveredando numa vereda ruim.
Nós sabemos a diferença. Então Paulo, sabendo que há essa linha muito fina, ele fala, é melhor você se afastar. Porque há situações para pessoas certas. É por isso que o Senhor deixou seus líderes, é por isso que o Senhor deixou seus pastores, para cuidar. Tem coisas que não nos cabe fazer. A gente acha que está fazendo e está se iludindo, na verdade está se associando. E aí ele fala, se afasta de todos que andam desordenadamente. Porque o seu fim é também andar desordenadamente. Ele continuou, pois vós mesmos estão cientes, já há uma ciência, do modo pelo qual convém que vocês nos imitem, porque vocês viram que nós nunca andamos de forma desordenada. Então, quais são os tipos de pessoa que eu estabeleço uma aliança, que eu trago para minha casa, que eu, quando eu me junto, é uma simples regrinha que a gente começa a parar para pensar, quando eu me junto com um determinado grupo, eu me junto e há frutos positivos disso, eu me reúno e falo mal de todo mundo. Fala, Hannah, eu não sou de falar mal, mas quando eu tô junto de Beltrano, eu fofoco pra caramba. Eu nem percebo, a pessoa começa a me induzir a falar. Eu não sou de ver determinada coisa, mas quando eu estou com aquela minha amizade, ela me estimula a ver algumas coisas. Ela me estimula a falar. Ela me traz um pensamento que antes eu não tinha. Presta atenção. São pessoas que andam desordenadamente. E essa desordem, ela vem tentando acabar com todo tipo de ordem. E fica uma guerra. Você não vai sustentar esse relacionamento, você não vai conseguir. Então isso é muito pesado e muito forte. Ele fala, se afasta. Não é se afastar para apontar o dedo. Não é se afastar desejando o mal. Não é se afastar porque você quer que a pessoa se afunde. Não é isso. Nós devemos amar o nosso próximo, sempre desejar o bem e fazer o bem para ele. Nós vamos chegar aqui na parte da questão da orientação. Como que eu devo orientar? Nós vamos ver isso no exemplo dentro da congregação. Mas por hora Paulo fala, nem todos têm essa habilidade, nem todos estão sustentados na graça de uma forma que o Senhor te encheu e falou, agora orienta esse ser. Na maioria das vezes, nós quando estamos numa situação de desordem, andando com quem anda desordenadamente, uma das principais consequências de primeiro momento é nos levar a uma desordem também. Porque você começa a pensar assim, peraí, a vida inteira eu faço assim, Beltrano faz assado. Se Beltrano faz assado, eu não posso fazer assado também. O próprio inimigo começa a soprar isso na sua mente, porque é o fruto da desordem. Mas quem diz que tem que ser assim? Quem diz que tem que seguir esse padrão tão perfeito, essa frescura toda? Menino, se esse crânio faz, qual é o problema? Você pode fazer também. Ele sopra isso em você. É por isso que é necessário esse afastamento, para que a ordem não se perca. E vai chegar o momento, as circunstâncias, as pessoas certas para levar a ordem aonde não está em ordem. Mas tome muito cuidado para que essa aliança não seja inadequada, porque associações inadequadas geram referências ruins. E quando você tem uma amizade, um relacionamento muito forte, já passou por isso, e alguém fala mal dessa pessoa que você ama, como é que você se sente? Você fala absurdo, não fala dele. Eu sei que ele não é assim, ele é mal compreendido, ele faz isso por causa disso. Gente, você nem percebe, eu já fiz isso, eu já fui essa pessoa. Eu sabia que a pessoa que eu estava andando estava em situações errantes, mas por eu amá-la. E quando alguém vinha e falava alguma coisa, eu falava, não fala. Você não compreende, você não sabe quem ela é. Você não sabe por que ela é assim, eu sou amiga dela, eu sei por que ela age desse jeito. Você toma um posicionamento que não era pra você ter nunca. E você já tá tão envolvido naquilo que pra você se desassociar é uma dor muito grande. Porque você estabeleceu uma aliança onde não deveria estabelecer. Ok? Continuando, nós vamos chegar a uma parte agora que é exemplo para as autoridades. Só um minutinho, tá? Que tá secando aqui. Isso está lá em 1 Pedro 2, do verso 13 ao 24. Não vou ler porque é um texto muito grande, mas é um texto que diz que nós temos que nos sujeitar a todo tipo de instituição humana por causa do Senhor. É por causa do Senhor que eu me sujeito a todo tipo de instituição humana. E deixa bem claro que é humana. São regras como cada cultura estabeleceu. Uns têm governador, outros têm não sei o que lá. Não interessa. Se sujeite por causa do Senhor, porque assim é a vontade de Deus. É isso que esse texto diz. E aí ele continua dizendo que, nesse mesmo texto, ele fala para se eu passar por alguma situação desagradável com esse patrão, se esse patrão ele fala algo a meu respeito que me fere,
E automaticamente eu me vejo na obrigação de falar, quem você acha que você é só porque você é rico? Quem você acha que você é só porque você tem grana? Você acha que você é quem pra me humilhar? Vem esse desespero entre de nós, sabe? Aquela angústia, eu já passei por isso. E aí você fala, não, agora é a hora que eu vou colocar esse cara no lugar dele. E a Bíblia diz, não, agora não é a hora que você vai crescer pra tentar diminuir quem está te humilhando. Não, e ele fala, tome como exemplo Jesus, que não revidava. Jesus que era ultrajado, mas não ultrajava. Então Jesus não revidava, não tinha dolo na boca do Senhor. Então ele fala, tome Jesus como exemplo nessa hora, engula. Ah, Hannah, engula. Engula, a Bíblia diz que você tem que engolir, seco. Toma uma água para ajudar. Mas se lembra que Jesus não revidava assim. Só que, claro, ele não vai deixar uma orientação só para os servos. Ele vai falar para os patrões também. E a Bíblia vai chamar de servo e senhor. A gente está falando de uma cultura diferente, de uma época onde se tinha escravos. E se tinham pessoas livres, mas que se sujeitavam a um sistema de escravidão, porque pobre, não tinha o que fazer. Continuava naquela vida. E o patrão é chamado de senhor. As coisas não eram tão simples como são hoje, quando a gente... você tem uma demissão, você tem... privilégios do emprego para o trabalhador, tô falando de uma época completamente diferente, era muito mais difícil engolir a seco o negócio. Só que ele também fala para os patrões, também fala para os senhores, e traz a consciência de com que tipo de patrão eu sou, que tipo de dono de empresa eu sou, que tipo de empresário, de proprietário, enfim, eu sou. Porque o mesmo texto é o texto de Efésios, isso, tá? Efésios 6. Eu pedi pra vocês lerem do 5 a 9. Ele termina falando assim, o Senhor não faz acepção de pessoas. O Senhor não tá interessado se você tem grana ou não, se você é dono de uma empresa com 200 funcionários ou não. Da mesma forma que o servo tem que aprender a obedecer ao seu Senhor, o Senhor também tem que, o patrão também tem que se lembrar que há alguém acima dele. Deus não faz acepção de pessoas. A conduta... E ele fala, cuidado, não oprima quem trabalha pra você, não oprima. Se lembra que há um senhor acima de você. Você é senhor de alguém, mas há um senhor acima de você. E Tito 2:9, 10, ainda sobre as autoridades, sobre exemplo às autoridades, vai falar que nós temos que trazer satisfação ao local que eu trabalho, trazer satisfação para quem eu trabalho. É fazer um trabalho que aquele que eu presto serviço olhe pra mim e fale, nossa, que trabalho exemplar. Que nós não sejamos conhecidos como, é crente, não vou nem contratar. Crente é tudo preguiçoso. Crente é sei lá o quê. Isso não pode haver em nós. Esses estigmas que a gente já vê em alguns lugares. Não vou trabalhar com crente, que crente é enrolado. Eu não vou fazer isso pra crente, que crente não paga. Sabe essas coisas, gente? Isso não pode mais acontecer. Hannah, mas é difícil quebrar isso. Já tá assim há muito tempo, não interessa. É responsabilidade de cada um fazer com que enxerguem em nós o que de fato era para ser enxergado. Vamos acabar com isso. Vamos fazer com que realmente essa luz que nós refletimos revele em nós a verdade em nós. E ele continua, ele também fala nesse mesmo texto de Tito, não furte. Gente, não é uma coisa estranha? Paulo escrevendo a Tito, e aí ele fala assim, dando essas orientações sobre servos, para os servos não roubarem. Por servos cristãos não roubarem. Gente, mas não roubar é até um mandamento. Se for para pensar, você fala assim, não tem lógica. Não tem lógica, a gente não rouba. Não tem lógica. Tem. Tem quando você, por exemplo, é rica, é uma empresa muito grande, tem nada demais não é pegar essa caneta aqui que eu tô usando lá no meu trabalho, na minha sala, e trazer aqui para casa e usar aqui. É só uma caneta. Ele tem dinheiro para isso. Tem nada demais não. Pegar alguma coisa ali. Ele fala, não furte, não roube. E aí tem N situações, mas é uma coisa pra gente começar a parar pra pensar. Quais são as situações que me levam ao meu trabalho furtar alguma coisa? Saindo dessa questão de exemplo às autoridades, tô correndo um pouquinho porque eu quero focar mais numa outra parte com vocês. Em exemplo à comunidade, eu quis chamar de exemplo à comunidade porque são atitudes, condutas que nós podemos ter que não necessariamente eu tenho só para com quem é cristão. O fruto dessa conduta, ela abrange crentes e não crentes, e ela abrange
é o convívio social, o desenvolvimento, vamos dizer assim, das famílias. E as famílias estão dentro da sociedade. Então, se uma família se desenvolve bem por essa conduta, a sociedade também se desenvolve bem. E aí, ainda estamos no texto de Tito, só que do verso 1 ao 8, nós vamos ter instruções baseadas por idade, para diferentes idades, e por gênero também. Então nós vamos ver assim, que ele fala para os idosos continuarem sendo sadios na fé, no amor e na constância. É interessante que ele usa a palavra sadia. E nós sabemos que com o envelhecimento nós carregamos esse sentimento de inutilidade. Você que já é um pouquinho mais experiente, está me ouvindo aí, se você está se sentindo com um sentimento de inutilidade, poxa, parece que eu não sirvo para mais nada. Tudo que eu já fiz antes parece que eu não sirvo mais para fazer. O Senhor está falando para você que já é experiente, que é homem, aos idosos. Se mantenha sadio, não adoeça. Não adoeça na fé, a maneira como você era engajado, que você cria. Continue crendo. Não adoeça no amor. Não deixe as pessoas olharem para você e falar, nossa, como você é um idoso rancoroso. Como você é um senhor rancoroso. Parece que não ama mais. É muito duro. É muito disciplinado. Presta atenção. Seja sadio no amor e seja sadio na constância. Se mantenha constante. Não deixe esse sentimento de inutilidade invadir o seu coração a ponto de você falar assim, poxa, hoje eu não quero fazer, hoje eu não quero ser, hoje eu não quero orar. E aí ele continua falando para as idosas, para você também, que é uma mulher experiente, que está com esse mesmo sentimento de inutilidade. Não deixe isso entrar no seu coração. Por quê? Ele fala que você precisa reunir algumas características de qualidades que você tem uma lista lá, depois dá uma lida. Pra que isso? Para ensinar as recém-casadas a amarem seus maridos, a amarem seus filhos, a serem boas donas de casa. Resumindo, você, mulher experiente, que já tem 30 anos de casado, que já tem mais de 50 anos, o Senhor diz que há uma riqueza muito grande em você. Você é um exemplo de como ter um casamento sadio. Você é um exemplo de como me ensinar. Eu, que ainda sou uma recém-casada, querendo ou não, amanhã eu faço 6 anos de casado. Amanhã não, hoje eu faço 6 anos de casado. Ainda sou uma recém-casada. Com quem eu devo tirar minhas dúvidas sobre o casamento? Com quem tem o mesmo tempo de casado que eu? Com quem acabou de casar há 1 ano? Não, é com você. Então a palavra diz, essas mulheres vão ensinar as recém-casadas para elas serem boas donas de casa, para não difamarem a palavra do Senhor. Você, recém-casada, que insiste em pegar conselho e ter como exemplo aquela sua melhor amiguinha que acabou de casar agora, tem nada de errado. O problema é que você está menosprezando quem tem experiência. E a palavra diz que quando você menospreza os experientes, quando você não toma conselho para o seu casamento com quem você deve tomar, a palavra diz, é só você ler Tito, diz que você está difamando a palavra do Senhor. Porque se eu agir inadequadamente, eu estou difamando a palavra do Senhor. E por que eu fiz isso? Porque eu não busquei conselho no lugar certo. Para os jovens solteiros, seja moço ou moça, ele tem várias recomendações lá, mas eu quis frisar só 2, muito importantes. Tenha reverência com o ensino. Ele fala lá, jovens, tenham reverência com o ensino, com a palavra. Então, o primeiro ponto de tudo é, antes de você criticar quem está falando porque ele é mais velho, porque você acha que já passou o tempo, tenha reverência com o ensino. Tenha reverência quando você estiver ouvindo a palavra do Senhor com coisas que envolvem o Senhor. Tenha reverência. O temor é o princípio da sabedoria. Salomão. E ele fala para tomar cuidado com a linguagem irrepreensível. Ah, esse menino fala besteira porque é jovem, é adolescente, é normal. Não é normal. Para de falar que o menino é normal quando ele fica falando besteira. A palavra diz que os jovens também têm que ter uma linguagem irrepreensível. Tem que ficar falando palavrão, tem que ficar gritando com pai e mãe. Tem que ter uma linguagem sadia. Para quê que ele fala isso? O texto continua. Para não dar motivos para Satanás te apontar. E aí eu quero relembrar vocês uma coisa que eu falei em alguma das aulas, acho que lá no começo eu falei. Você tem as esferas lá da identidade, né? Criatura, filho, servo, amigo. O Senhor sabe quem você é. A esfera espiritual, anjos e demônios sabem quem você é. As pessoas ao seu redor sabem quem você é. É inadmissível que você não saiba quem você é. Então, o inimigo e seus demônios têm seus ardis
E eles levam esses ardis apontando quem você é pra Deus. Tá vendo lá, ó, por quem você morreu? Ó o traste que você morreu. Só faz coisa errada. Não tem um pingo de reverência com o Senhor. Uma boca suja. Eles falam isso a nosso respeito. Os demônios não se apresentam ao Senhor para falar coisas positivas a nosso respeito, porque é o próprio Deus quem fala coisas positivas a nosso respeito. Como ele falou sobre Jó, quando Satanás se apresentou a ele. Então a intenção de Satanás é sempre ficar achando algum ponto negativo para falar, olá, não presta. O Senhor nos advoga? Claro, mas há uma necessidade de nós nos posicionarmos, porque o texto fala, para que você não tenha do que se envergonhar, para que ele não te aponte o dedo e fala, você sabe quem você é, você sabe o que você faz, para que não tenha esse sentimento em nós, porque isso traz uma confusão, uma reviravolta dentro de nós, que impede a nossa caminhada, o negócio não flui. E aí agora eu quero chegar com vocês sobre ser exemplo aos fiéis, ser exemplo dentro da congregação, ser exemplo, nós estamos falando sobre ser exemplo dentro do reino, de uma forma geral, agora eu quero trazer por um pormenor dentro da igreja, da congregação. A 1 Timóteo 4,12, que eu quero chamar a atenção para vocês de que a idade não é um empecilho para ser exemplo na igreja. A idade não é um empecilho para ser exemplo na igreja. O nosso maior empecilho de ser um exemplo dentro da casa do Senhor é a nossa falta de conhecimento do Senhor. E o conhecimento do Senhor, ele vem, uma das principais maneiras é pelo conhecimento da palavra. É um relacionamento, crescer na graça e no conhecimento. Claro que experiências também trazem, mas o fundamental é isso daqui, é a palavra. E em 1 Timóteo 4, Paulo fala assim, Timóteo, não despreze a tua mocidade, não deixa ninguém desprezar o fato de você ser jovem, mas seja exemplo na palavra. Seja exemplo na palavra, no amor, na pureza. Ele cita 5 padrões onde Timóteo deveria ser exemplo, mas desses 5 padrões eu quis destacar a palavra, nós não temos tempo de falar de todos. Por quê? Porque é onde na palavra onde os cristãos têm mais se deixado negligenciar. E aí o texto diz que Timóteo ele teria que ler a Bíblia em voz alta para todo mundo. Timóteo teria que exortar, segundo a palavra, e Timóteo teria que ensinar a palavra até Paulo voltar à região. Isso era incumbência de Timóteo. Agora eu te pergunto, tem condições de uma pessoa ler a palavra em voz alta, em praça pública, exortar e ensinar se ele não tiver domínio da palavra? Isso não tem como ser feito. Isso é inadmissível. Ele escreve de novo em 2 Timóteo dizendo, maneje bem a palavra para que você não tenha do que se envergonhar quando te perguntarem a respeito dela. E nós estamos vivendo uma época onde as pessoas negligenciam isso. E aí eu não vou falar pra você aquela frase que às vezes você tá cansado de ouvir e acha que é clichê, e não é clichê. Quando as pessoas falam assim pra você, lê a Bíblia, crente tem que ler a Bíblia. Quando os pastores nos estimulam a ler a Bíblia, você fala, ai que saco, de novo isso. Eu vou te trazer uma reflexão muito, muito séria. Eu quero que você preste muita atenção no que eu vou falar agora. Por que nós não lemos a palavra como deveríamos ler? Se é que você se enquadra dentro disso, se você realmente não lê, se você realmente nem busca. E eu nem tô levando em consideração se você lê ou não os textos que eu pedi pra ler pra aula, porque aí eu pedi pra aula. Tô falando sobre devocional de Deus, tá? Paulo diz que o meu homem interior tem prazer na lei de Deus. Ele fala que é uma guerra constante entre a carne e esse homem interior. Mas ele deixa muito bem claro que o homem interior tem prazer, satisfação na lei de Deus. Ele não diz que o homem interior tem prazer nas coisas de Deus, embora isso seja consequência. Mas ele diz primeiramente que o homem interior tem prazer na lei de Deus. Sabe por que nós não lemos e não nos dedicamos ao conhecimento da palavra do Senhor? Há um problema com o meu homem interior. Ou esse homem interior está dormindo, apagado, apostasiado, e eu preciso despertar. Como nós lemos em Efésios, desperta tu que dormes, para que a luz de Deus te ilumine. Ou preciso despertar esse homem interior, ou esse homem interior não está em mim. Porque a palavra diz que o homem interior tem prazer. Nós usamos desculpas como, Hannah, eu não gosto de ler, Deus sabe disso. Eu não gosto de ler. Se não fosse leitura, eu até saberia, mas eu não gosto de ler, não tem nada a ver com gostos, não tem nada a ver com personalidade. Tem a ver com o seu homem interior que está faltando prazer nele, na lei do Senhor. Não, o Senhor sabe que meu problema é só com a Bíblia.
Eu não tenho problema com mais nada. Eu amo dançar para Deus, eu amo cantar para Deus, eu amo interpretar para Deus, eu amo zimar, eu amo ser diaconisa, ser diácono pra Deus. Eu amo fazer qualquer coisa para Deus. Eu só não tenho prazer em ler porque eu não gosto de ler. Gente, e aí eu quero que você entenda bastante o que eu vou falar agora para você não inverter e falar, meu, o que a Hannah tá falando? Presta bastante atenção. Paulo diz que o homem interior tem prazer na lei de Deus. É importante que você tenha prazer em tudo que envolve a Deus, mas não tem coerência. A balança fica desregrada quando você diz assim, eu não tenho prazer na Bíblia, mas eu tenho prazer nas outras coisas que se relacionam com Deus. Não é verdade? Isso não existe. Isso não existe. Porque primeiramente você tem prazer na lei do Senhor, e porque você tem prazer na lei do Senhor, você tem prazer em tudo que diz respeito ao Senhor e não ao contrário. Como é que eu tenho prazer em outras coisas que diz respeito a Deus? Eu não tenho prazer na palavra de Deus, no próprio verbo vivo que se fez carne. Não faz sentido. Não faz sentido. Na verdade, eu gosto muito de cantar. Se eu canto pra Deus, é só um detalhe. É isso que acontece. Na verdade, você está misturando gostos e habilidades com devoção a Deus. Devoção, piedade, não é isso. É eu amar a lei do Senhor. É o que o Salmo 119 diz, mas que ninguém lê, porque tem 176 versos. Quem quer ler, né? Mas só que se eu lesse lá, eu ia entender que o cara escreveu tudo aquilo porque ele fica repetindo. A cada 3, 4 versos ele repete que ele ama demais as leis do Senhor. E que ele pede ajuda para Deus, para ele não perder a lei do Senhor. É por isso que ninguém lê o Salmo 119, porque ninguém compreende o sentimento do cara que escreveu o Salmo 119, que é um cara que ama desesperadamente a lei do Senhor. O seu homem interior tem que ter prazer na lei de Deus. E porque tem prazer na lei de Deus, vai ter prazer nas coisas de Deus. Porque vai chegar uma hora que esse sentimento que você acha que é prazer nas coisas de Deus não vai ser mais. Você vai se ver totalmente desanimado e falando, eu não quero mais nada. Na verdade, você nunca quis. Porque o principal tá aqui, ó. A lei primeiro, as coisas depois. Então, é óbvio que você vai amar fazer muitas coisas para Deus, mas como consequência de quem ama a lei dele, primeiramente. E aí, eu fiz esse adendo da palavra porque é um dos requisitos que Paulo fala que Timóteo deveria ser exemplo. Nós devemos ser exemplo. Aí você acha, Hannah, ninguém senta para falar comigo da Bíblia, mas você acha que as pessoas não percebem que você não domina a Bíblia? Nós precisamos parar de nos enganarmos. Então, eu vou ter uma boa conduta, eu vou ter um bom andar, porque eu tenho conhecimento da palavra do Senhor. E aí, partindo dessa parte de ser exemplo, então o primeiro ponto de ser exemplo na congregação, de ser exemplo na casa do Senhor, ser exemplo na palavra. E aí, 2 Timóteo 2,14, ele vai ter uma lista de situações de como sermos exemplo dentro da casa do Senhor. Ele vai falar, não vou ler porque é grande. Evitar conversas e discussões que não levam a lugar nenhum. Leia lá 2 Timóteo 2, do 14 ao 26. Para de se reunir e começar a discutir. Sabe quando a gente se reúne e tá um negócio super legal e aí a gente começa a discutir um ponto que tem 5 discordâncias? Aí fica todo mundo discutindo aquilo e não chega a lugar nenhum. Ah, mas eu não concordo com essa visão. Eu não quero... Chegou na onde? A lugar nenhum. Evita esse tipo de discussão porque acaba até com a convivência com a que a gente montou. Ele fala sobre a questão de ser vaso de honra. Como que eu me torno vaso de honra? Lá você lê que tem vasos de honra e vasos para desonra. Ele fala que se você se purificar dos seus pecados, você vai se tornar um vaso de honra e vai ser usado por ele. Como que eu me torno vaso de honra? Me purificando. Para que eu vou ser um vaso de honra? Para ser usado por ele. Caso contrário, eu vou ser chamado e visto perante Deus e os homens como vaso de desonra. Ele fala para fugir das paixões da mocidade, da juventude, sabe? Assim, tem crentes que vivem numa eterna adolescência espiritual. Sabe aquele crente que você conversa e ele fica assim, ó, ele é saudosista, mas ele é tão saudosista que o passado é muito melhor que o presente e ele não consegue ansiar pelo futuro. E são paixões da mocidade, não são paixões de fato daquilo que é bom. Ai, quando eu era jovem, ai, que vontade de ser jovem de novo, ai, de viver algumas coisas. Ele fala, foge dessas paixões, dessas coisas que te atraem pro mundo. Que, sabe, de tempos em tempos você fica com um pezinho lá, você fala, ai, deixa eu só ver isso aqui que eu tô com uma saudade.
Ai, deixa eu ver essas cartas do passado, dá uma saudade quando eu vejo isso aqui. Ai, aquela música, gente, quando eu tinha de 15 anos. Aí você lembra do baile, do primeiro namorado. Meu, o que tem de crente fazendo isso com uma saudade do passado, uma saudade da juventude, mas não era uma juventude aos pés do Senhor, era uma juventude longe dos caminhos do Senhor. E aí a pessoa se vê tão entenebrecida naquilo que ela não consegue fluir, porque é chato, meu presente tá chato, a igreja tá desanimada, né, tá um negócio chato, é muito mais atrativo o passado para ela. E aí ele fala também sobre disciplinar com mansidão. Se você chegar numa circunstância, aquilo que eu falei lá no começo, que a gente ia chegar, de uma pessoa que está indo totalmente ao caminho contrário, você fala, meu, tá indo pro caminho da perdição, como é que eu faço com essa pessoa? Ele ensina, oriente essa pessoa com mansidão. Então você não vai falar, meu, que vontade de bater com a Bíblia, que vontade de dar uma surra, embora venha esse sentimento, somente às vezes pessoas que você já tá ali trabalhando há muito tempo, você fala, caramba, meu, não vai, tá sempre no mesmo erro, sempre na mesma circunstância. Ele fala, cuidado pra não subir uma ira dentro de você e você querer fazer do seu jeito. A Bíblia fala, faça isso com mansidão, porque o Espírito Santo não vai ser você. O Espírito de Deus vai convencer a pessoa do estado que ela tá, vai abrir os olhos dela, tá? E aí, eu vou chegar numa parte muito forte agora. Nós já estamos acabando, tá? Vou finalizar. 1 Pedro 1:22, que ele vai falar sobre amor. A importância de nós nos amarmos. E aí eu quero ler essas duas passagens rapidinho com você, que é 1 Pedro 1:22. Abre aí comigo. Foi um texto que eu pedi pra ler hoje, lembra que eu passei de última hora? 1 Pedro 1:22 diz assim: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. A palavra vai dizer que eu não posso fingir o amor, que eu tenho que amar você e você tem que me amar de forma ardente. Você tem que amar com todo o seu coração ardentemente. Aí você fala assim pra mim, Hannah, então se eu não posso fingir o amor, então eu tenho que ser sincero e falar que eu não te amo. E eu vou ser sincero e falar que eu não amo você. Só que aí, o texto não te dá saída. Ele fala que você não pode fingir o amor, mas que você também não deve deixar de amar. E muito pelo contrário, você tem que amar ardentemente. Você tem que buscar amar ardentemente. Nós precisamos realmente, de fato... Aí você fala assim, Hannah, mas como que eu vou conseguir fazer isso? Não faz muito sentido, porque tem pessoas que parece que é mais rápido, né? A gente ama de uma forma instantânea. E tem outras que você fica assim, eu vou amar. Por que acontece isso? E como é que eu faço para de fato isso ser real? A palavra diz assim, ó, no comecinho, tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade. Porque você purificou a vossa alma, o seu homem exterior, a sua carne, a sua carne pecaminosa, a sua personalidade, tudo aquilo que você não vai amar ninguém com facilidade. Mas porque você purificou a vossa alma e se dedica à obediência, você é transformado. E essa transformação te permite amar. Eu amo porque eu recebi amor. Lembra lá o comecinho da aula, Efésios? Obedeçam como filhos amados, então eu recebo amor, eu transmito amor, eu exalo amor, eu respiro amor. E é engraçado, gente, porque nós estamos numa época que a gente olha para algumas pessoas que exalam amor demais e a gente acha que é falso. Já perceberam que você fala assim, ai, ama todo mundo? Falsidade. Nós estamos começando a enxergar o amor de algumas pessoas que são muito claras dentro da congregação e que são sinceras, que são reais, pra gente tá virando absurdo. A gente fala, não é possível amar todo mundo desse jeito? Ficar exalando amor desse jeito, abraçar todo mundo, esse excesso de amor, será que é verdade? Porque a gente acha que é impossível amar todo mundo da congregação. Só que Pedro tá falando isso e ainda é Pedro, não é nem Paulo. É Pedro, o cara durão, o cara que mais teve dificuldade em relação ao amor, o cara que foi perguntado sobre o amor. Ei, não é você o que anda com Cristo? Ele foi perguntado sobre o amor. Cadê o seu amor? Quem é lá o seu amor? E ele negou o amor. Então, entende? Por isso que Pedro consegue falar sobre isso, porque Pedro ele vivencia isso para poder nos ensinar. E é uma coisa que a gente precisa deixar trabalhar em nós. Como? Cada vez mais que eu me relaciono com o Senhor, que eu recebo esse amor, que eu me torno amado,
que eu sinto que eu sou amado, que eu percebo que eu sou amado, eu começo a amar. Eu sei porque eu já vivi isso. Eu falo assim, como é que eu vou amar determinada pessoa? Ainda mais porque ela me ama. Como é que eu vou devolver amor pra essa pessoa? São coisas que você entra em conflito, mas quando você começa a deixar a palavra te curar, você começa a amar de uma forma que você nem... E não é mais essa coisa assim de amo mais um, amo mais outro. Eu não tô falando de afinidade, eu não tô falando de facilidade pra conversar, eu tô falando de amar com amor fraternal, o amor Filadelfia que nós falamos, amar como se fosse meu irmão de sangue. Não é afinidade que eu tô falando. Não necessariamente talvez você esteja aqui na minha casa algum dia, mas eu vou te amar. Eu estou te amando. Eu estou orando por você, intercedendo por você. É disso que a Bíblia tá falando. E aí vai vir um negócio muito forte de Gálatas, estou no penúltimo texto pra gente acabar. Gálatas 5, 13 e 15. Ele fala assim, eu não vou ler, tá? Ele fala assim, ame o teu próximo como a ti mesmo. Você deve saber que tudo se resume a isso. Porque se vocês, ao invés de se amarem, se devorarem, se consumirem, ele fala assim, toma cuidado para que isso não seja mútuo, para que vocês também não se destruam mutuamente. O que ele está dizendo? Se eu dou amor, eu recebo amor. Mas se eu devoro, se eu maltrato, se eu não dou amor, se eu promovo morte, ele fala, cuidado, para que você também não receba morte. Porque toda ausência de amor leva à morte espiritual. Então, se eu não dou amor e eu promovo a morte, cuidado, porque isso pode ser mútuo. Eu posso receber a morte também. Não vai ter uma igreja onde só eu estou. Não faz sentido. Então, se eu promovo ações de morte, cuidado para que isso não vire uma morte espiritual para você também. Olha como isso é pesado. Eu fiquei uma meia hora parada analisando isso aqui. Eu falei, olha a consequência de eu não promover o amor. De eu não amar o outro como a mim mesmo. E se eu não me amo, Hannah, não amo ninguém? A Bíblia diz que você tem que amar a si também. Você tem que amar o dom da vida. Não tem por onde fugir, tudo vai terminar em amor. E aí, gente, eu quero finalizar adotando Hebreus 6, verso 11 e 12. Trazendo o seguinte questionamento e respondendo já para vocês. Até quando eu devo ser exemplo? E para que, afinal de contas, eu vou me empenhar nisso? Eu vou ler rapidinho, é o último texto. Essa aula ela é maior que as outras, tá? Pedir paciência para você no final, que é a nossa última aula. Hebreus 6, verso 11 e 12, diz assim, desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim da onde? Da sua caminhada, a mesma diligência para a plena certeza da esperança, a mesma diligência, que é diligência que eu falei? Empenho, esforço, o mesmo esforço, para que não vos torneis indolentes. Sabe o que significa a palavra indolente? Preguiçoso, desleixado, insensível. Se você não se empenhar e não se esforçar até o fim da sua caminhada, você vai se tornar esse tipo de pessoa. Mas ao invés de se tornar isso, você vai se tornar imitador daquele que pela fé e pela longanimidade herdaram as promessas. Então, a Bíblia está nos ensinando a nos esforçarmos até o fim da nossa caminhada para que nós nos tornemos imitadores. Então, eu vou imitar a partir de hoje aquele que segue o padrão bíblico. Eu vou parar de falar que só dá para imitar Deus. Eu vou parar de falar que só tem gente negativa ao meu redor. Não tem ninguém que eu olhe e falo, não, esse segue o padrão bíblico. Vamos parar com isso. Porque a Bíblia diz que nós vamos nos esforçar para sermos. Hoje eu me esforço imitando. Para que amanhã alguém seja capaz de olhar para mim e falar, eu vou te imitar. E eu quero finalizar falando para vocês, eu quero pedir perdão se em algum momento vocês olharam para mim e falaram, eu não vejo a Hannah como um padrão. Eu te peço perdão. Que eu espero que isso nunca tenha acontecido, mas que vocês possam olhar para mim. Eu te peço perdão por essa atitude de algum ponto que você falou, esse ponto aqui você falhou. Eu te peço perdão. E eu peço perdão também para alguém que esteja assistindo. Se você que está assistindo em algum momento, talvez você nem saiba, mas eu olhei para você e falei, negativo. Porque o meu desejo é que nós consigamos nos olhar mutuamente como pessoas que sustentam a identidade em Cristo e que são referências positivas no reino de Deus. Nós estamos vivendo um sério momento, sempre estamos vivendo, mas esse momento de... Vocês vão se lembrar dessa aula. O negócio vai apertar mais um pouquinho e as pessoas sempre falam
Agora é o momento de se preocupar com outras coisas. Se preocupar com a sua saúde, com a sua vida. Parece que nunca é o momento de se preocupar com Deus. Nunca é o momento de se preocupar quem você é. Então, esse é um momento onde as pessoas vão fazer de tudo para que você não valorize quem você é em Deus. Para que você ache que não precise de Deus. Mas se lembra, sustenta a sua identidade em Cristo. Se lembre de quem você é em Cristo. Agora, mais do que nunca, reforce as características que você tem em Deus. Resista ao mundo e principalmente seja um exemplo positivo, seja uma referência, um exemplo de fé, porque é isso que o Senhor espera de nós, que nós possamos ser uma igreja de referência na casa do Senhor, que nós possamos sustentar a nossa verdadeira identidade em Cristo, porque eu sou quem Deus diz que eu sou e você é quem Deus diz que você é. No nome de Jesus. Senhor, nós te agradecemos por esta aula. Te agradecemos por tudo que o Senhor nos ensinou sobre a identidade em Cristo. Talvez muitos tenham olhado para essa aula desde o início e falado: a Hannah devia estar dando algum ensino sobre como combater o desânimo em meio ao coronavírus, em meio ao isolamento social. Querido, você precisa abrir os seus olhos espirituais e entender que se você não sustentar quem você é em Cristo hoje, amanhã você não será. Amanhã você não será nele. Você é hoje para ser amanhã nele. Pai, nos fortaleça todos os dias, para que nos lembramos quem o Senhor é, quem nós somos em Ti. No nome de Jesus, amém. Tenha um domingo abençoado e eu poderia encerrar falando para você Feliz Páscoa, mas eu vou encerrar falando uma frase diferente. Feliz ressurreição. A tumba está vazia para que você estivesse cheio dele. Uma feliz ressurreição. Vá e manifeste a luz de Deus na terra. No nome de Jesus. Amém.